Fala, meus queridos, tudo belezinha? Segundo vídeo do dia, até troquei a camisa para não parecer o mesmo vídeo, né? Por quê? Porque a rodada 34 já tá batendo a porta, já é amanhã, correria total. Portanto, se você já é inscrito, deixa aquele like. Se você não for inscrito, convido a conhecer o canal e se inscrever. Não vamos perder tempo, simbora lá pro vídeo então escalar nosso time de bons e baratos de valorização para a 34ª rodada. Pessoal, como a gente sempre faz, a gente começa pelo time de valorização, né? Time de valorização no canal, olha, o Mané Cartola, cifras das cartoletas, fez 42,60, mas todo mundo sabe que pontuação para esse time não nos interessa, e sim valorização. Nesse quesito conseguimos valorizar quase que 9 cartoletas. Poderia ser melhor? Poderia, a meta sempre é acima de 10 cartoletas, né? Mas não dá para reclamar porque foi uma rodada difícil do ponto de vista de valorização, né? A gente ficou um pouquinho prejudicado aqui, que o Natan só entrou no transcorrer do segundo tempo, né? Mas de maneira geral aqui fomos bem, ó. Bruno Henrique fez gol, Vargas perdeu o pênalti, mas acabou fazendo gol, né? Segurou o SG, tanto o Pedro Henrique aqui, quanto o Everson. Patrick arrebentou, né? De maneira geral, né, me dei satisfeito pelo time de valorização, porque não foi uma rodada fácil. Vão vender esse time, que a rodada já começa amanhã. Para quem não sabe, mostrei no vídeo do time principal, a rodada começa amanhã, quarta-feira, às 16 horas, 4 horas da tarde, já tem Grêmio e Santos. Então o mercado fecha às 15 horas, fica ligado. Inclusive a gente vai fazer a live amanhã entre 11 horas e meio-dia. Já convidei já no vídeo do time principal, mas estou convidando aqui para quem não conhece, tem link na descrição logo aqui abaixo. Ligas do Mané, ligasdomané.com.br, site de ligas apostados aqui do Mané, certo? Rodada 34 já foi aberta as inscrições, encerra-se amanhã com o fechamento do mercado, tá? Tomem cuidado quem quiser participar. Última rodada deu 139 times, a penúltima 131, tá dando uma baixadinha que tá no final do cartola, o pessoal tá meio, né, cansadinho, cabreiro, também não tá fácil pra ninguém aí, né? Mas você aposta 10 reais aí e consegue de repente ganhar uma boladinha. Ah, não gosto de liga de regularidade, de tiro curto? Tem regularidade aqui, ó, de fevereiro já está aí aberto, já que é de janeiro já encerrei, certo? Inclusive aqui, ó, no Instagram do Mané Cartola, já coloquei os vencedores da 33ª rodada do tiro curto, todos já receberam, né? Só o Ronaldo aqui que tá faltando aí mandar os dados dele bancários, os demais todos já receberam, certo? E aqui também, aqui, ó, todos já receberam, todos já receberam mesmo, manda meio maluco, né? Ah, falta o Elísio me responder também, né? Aqui nesse meio tempo o Zelito ali entre um vídeo e outro me respondeu, mas pagamento é em 24 horas, é por aqui no Instagram que eu atualizo os times, né, do canal, certo? Inclusive é por aqui também que eu boto cards arbitrais que a gente anda acertando, então se quiser seguir o Mané Cartola FC, tudo junto lá no Instagram, tem também link aí na descrição, e claro, quem quiser participar aí do Ligas do Mané aí, ó, inclusive vou fazer um cardzinho hoje pro Instagram, Ligas do Mané, esse Cartola, tá? Essa temporada de Cartola já destruiu mais de 40 mil reais em premiação. Legal, né? Toda rodada aí tá dando em média aí 150, 200 times. Agora as duas rodadas te deu um pouquinho menos. Claro, uma rodada em cima da outra aí, às vezes o pessoal não tem fôlego, né? Mas se quiser se inscrever, é só vir aqui, ó. Se inscrever, tudo automatizado, pagamento de cartão de crédito, transferência bancária, Pix. Tem dúvida, me chama aqui no WhatsApp, que eu pessoalmente atendo com o maior carinho. Vamos lá, pessoal, sem delongas então. Mesmo formato do vídeo anterior, do time do vídeo principal. É o time do vídeo do time principal, né? Sem muita edição, né? A rodada já tá na porta, tem live amanhã, né? Então vamos aqui com o nosso querido Catimba States, como a gente sempre fala, catimbastates.com.br, parceiro do canal, tem link logo abaixo aqui na descrição. Precinho promocional Etamoto 11,90 para as últimas rodadas aí, botando o cupom Mané Cartola, tudo junto, na hora da compra ganha 10% de desconto, tá? Precinho promocional aí de final de cartola. Vamos lá, goleiros mínimos para valorização, vamos para a parte de baixo, que é o que nos interessa. Aqui tem um Richard, muito me interessa, já mostrei ele no vídeo do time principal, para mim uma das melhores opções, tem uma média de 3,74 jogando fora de casa. Nos últimos jogos fora de casa vem muito bem, porque vem mantendo o SG na maioria das oportunidades, vem fazendo algumas defesas difíceis, né? O Ceará, para quem não sabe, tem uma das melhores campanhas jogando fora de casa. O Corinthians, por sua vez, aí nos últimos 4 jogos em casa negativou apenas o Poli, certo? Cedeu pontos para demais goleiros. Já mostrei lá no vídeo do time principal, mas vou mostrar aqui novamente, certo? O Ceará é o quarto melhor visitante da competição, tá com uma boa campanha fora de casa, tem uma média de gols sofridos de 1,44, mas isso é no geral, os últimos jogos vem sofrendo poucos gols fora de casa, certo? E a média de gols como mandante é de 1,19 do Corinthians, não é uma média tão grande para mandante. E o Ceará, por sua vez aí, ó, vem conquistando SGs, né, nos últimos 5 jogos, só perdeu SG pro Santos. Ou seja, o Corinthians deve ser um time que deve exigir muito, mas muito mesmo, né, do Richard. Vamos pegar aqui, ó, goleiros, pontuações médias, certo? A gente vai verificar aqui, ó, que depois do Jean, o time que mais vem conquistando pontos com goleiros fora de casa é o Ceará e é o Richard. E por mais que o Corinthians não ceda tanto assim, acredito que tem tudo para ir bem. Vamos dar uma olhadinha em defesa difícil. Ó, o Corinthians, depois do Atlético
do Red Bull Bragantino e do Flamengo, times ofensivos jogando em casa, o Corinthians é o segundo time, né, ou o quarto, e mais 7 DDs, né, então acredito que de repente vale a pena sim, principalmente porque está muito desvalorizado, certo? Tem boas pontuações nos últimos jogos, é barato, que isso é importante para valorização, custa apenas 2,77. Se ele conseguir aqui, ó, fazer, mas mesmo sofrendo gol, uma ou duas DDs aqui, vai valorizar, tá? Se manter o SG, então, vai valorizar e valorizar bastante, certo? Outro goleiro aqui que de repente me chama a atenção aqui por ponto de vista de valorização, tá? É o Vanderlei. Vamos dar uma olhadinha aqui no Vanderlei. O Vanderlei tá com uma média de 0,02 jogando em casa, tá muito mal, mas o Santos é um time ofensivo, tem o Marinho que chuta bastante, e nos últimos 4 jogos aí, nos últimos 5 jogos aí, ó, o Santos vem cedendo pontos, né, jogando fora de casa para goleiros adversários, negativou apenas 1, certo? Mas o desempenho do Vanderlei não é tão bom assim. Se a gente vier aqui no cruzamento de scouts aqui, por exemplo, aqui, ó, não faz defesa difícil dentro de casa, porque o Santos o Grêmio tem uma boa defesa, né? Por mais que o Santos cedeu algumas defesas difíceis nos últimos 5 jogos fora de casa. Então é um goleiro de um pouco mais de risco, né? Ó, pode ver, ó, tá negativando direto. Mas o Santos, por sua vez, ó, cede alguns pontos aí, ó. Tá entre os times que mais cede pontos, né? Mas eu prefiro ficar, né, com a regularidade aqui do Richard em pontuação média conquistada e cedida, né? Pelo confronto e também em defesas difíceis, tá? Então goleiro para valorização para rodada, não vejo tantas opções assim. Vamos dar uma olhadinha aqui no John Vitor. O John tá com uma média de 0,50, né? Não tem um desempenho tão bom fora de casa. O Grêmio, por sua vez, nos últimos confrontos negativou quase que todos os goleiros. O Grêmio é um time perigoso dentro de casa, complicado, né? Então, realmente, do ponto de vista de valorização, eu vejo o Richard como a melhor opção. Tem o Tadeu aqui, mas não vou ficar explanando muito o Tadeu, porque o Tadeu tá numa queda aí, danada, juntamente com o Goiás, né? O Goiás tinha melhorado, mas caiu bastante. Em casa tá com uma média de 1,40, maior prova de ser os últimos 4 jogos. O Tadeu vem negativando direto, tá? Caiu muito desempenho. E o Atlético Mineiro, o Galo, por sua vez, fora de casa, é um time perigoso, não cede pontos aí, ó. Os últimos 5 confrontos, negativou 4 goleiros, né? Então vou ficar em stand-by, não vou goleiro de alto risco, deve ser giro, porque o Galo é bem ofensivo, mas não vou indicá-lo não. Tá muito mal nesse momento. Cleiton é um dos piores goleiros da competição aí, né? Média negativa ainda. Vira e volta, consegue uns pontinhos, mais complicado. E depois vem o Jean, mas tá precisando de 2,30. Mas o Jean, vou deixar para escalar ele aí no time de bons baratos do canal. Então vejo sim o Richard como boa opção. Vamos botar aqui no nosso cartola, né? Botar a última pontuação. Traz para frente, e realmente é o goleiro mais desvalorizado. Vinha com bom desempenho, né? As pontuações aqui positivas, a grande maioria é jogando fora de casa, né? E o Corinthians ultimamente anda cedendo pontos. Então, como o Ceará tem um bom retrospecto fora de casa e o Corinthians dentro de casa não vai só se defender, vai atacar, vou escalar aqui o Richard porque é o goleiro mais desvalorizado para a rodada, certo? Vamos lá para os nossos queridos zagueiros. Mínimo para valorização. Vamos lá. Os zagueiros mais desvalorizados são os zagueiros do Fortaleza, né? Então acredito que para valorização são as melhores opções, sem sombra de dúvida, tá? O Paulão está precisando de menos 2,20, custa 2,58. Tem uma média em casa de 3,48 e por mais que não esteja tão bem assim o Fortaleza, dentro de casa, vem jogando bem, conseguindo manter alguns SGs, negativa pouco. Vai enfrentar um Curitiba que melhorou bastante, tá 5 jogos invicto, né? Mas é um time que agride pouco, né? Não faz tantos gols assim, ó. E nos últimos 6 jogos aí, ó. Olha só, olha a enormidade aí, ó. De pontos que vem cedendo, né? Só negativou um zagueiro, Castan, nos últimos jogos. O Curitiba. Inclusive, se a gente ver aqui, ó, no confronto, tá? No confronto, já falei no vídeo, time principal, mas vou repetir de novo. Eu acredito que esse confronto seja o confronto de menos gols da rodada, tá? Ó, média de gols sofridos como mandante 0,63 o Fortaleza. Média de gols como visitante de 1 gol, isso é no geral. O Curitiba é o 16º melhor visitante, um dos piores, 4 taxas pra frente, o pior da competição. Certo? Olha só, fora de casa, passou em branco em 2 oportunidades e fez apenas 1 gol nos outros 3 jogos. Fortaleza, por sua vez, consegue manter o SG na maioria dos jogos. Perdeu apenas para o Ceará, que é um time perigoso jogando fora de casa. Então, defensivamente, dá para dar uma apostadinha aí no Fortaleza jogando fora de casa. Tá? Inclusive, fiquei bem tentado aí a colocar o Paulão no time principal, mas vou acabar botando ele aqui no de valorização e talvez até no bons baratos. Tá? O Jackson é a mesma coisa, tem uma média de 3,15, precisa de menos de 2,10 para começar a valorizar e tem um preço de 3,01. São duas excelentes opções de valorização, porque por mais que venham perder SG, de repente podem recuperar alguma coisa aí em desarme, enfim, e pontuar o suficiente para valorizar, porque zagueiro tá difícil, né? Ou o zagueiro arrebenta, faz gol, mantém o SG, porque tá complicado, certo? Inclusive, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, rapidamente aqui, ó, zagueiro, pontuação média. Olha só, Fortaleza é um dos times que mais, aliás, é o time disponível para rodada que mais vem pontuando com os zagueiros dentro de casa nas últimas 5 rodadas. E o Curitiba vem cedendo uma quantidade considerável. Depois do Sport, que não vai valer esse jogo aqui para rodada, certo? É o que mais cede, né? Então vejo sim com bons olhos os zagueiros
do Fortaleza pro ponto de vista de valorização e quem sabe até pontuar bem. Ó, e o Curitiba cede alguns desarmes. Ó, o Fortaleza que não desarma muito. Quem desarma bastante é o Goiás, em casa com seus zagueiros. Então vejo sim com bons olhos. Né? Deixa eu ver algum outro zagueiro assim, só para não ficar nesses dois, né? De repente dar alguma indicação aí para vocês. Deixa eu ver o João Vitor. O João Vitor geralmente tem um bom desempenho fora de casa, tem uma média de 3.15. Né, negativa pouquíssimas vezes, mas vai enfrentar um Bragantino que é um time perigoso. Sem pensar muito em SG, né, o Bragantino até que cede alguns pontos aí para zagueiros, ó, porque todo time ofensivo, né, parte para cima e proporciona aos zagueiros adversários desarmes. Mas eu acredito assim, ó, que realmente, né, os melhores zagueiros para a rodada aí são realmente os zagueiros do Fortaleza aí, pelo que vem apresentando dentro de casa defensivamente, né, e pela dificuldade aí do Curitiba de fazer gols. Melhorou o Curitiba, tá batalhando para sair do rebaixamento, tá, mas não é aquelas coisas todas, né? O Nuno Mendes vai enfrentar um Ceará que sempre faz gol fora de casa, é complicado. Então, realmente, para valorização tá bem complicado. Talvez o David Duarte, sem pensar muito em SG, que o Galo é ofensivo. Por quê? Porque o David Duarte tem uma média 3.13. É um dos zagueiros com melhor média básica na competição. Baratinho, precisa de 0.50 para começar a valorizar. E realmente tem um bom desempenho, tá? Tem um bom desempenho jogando em casa, dificilmente negativa, certo? O Galo, por sua vez, aí, ó, cede alguns pontinhos, né? Negativo alguns zagueiros, mas cede outros. Certo? Então, assim, ó, pelo desempenho do David Duarte, pela média básica dele e pelo pouco que precisa para valorizar, pode dar certo. Mas eu prefiro ficar com os zagueiros mais desvalorizados para essa rodada, tá? Eu vou com o Jackson aqui, realmente, ó, que tá bem desvalorizado, mas vira e volta consegue manter um SG. Essas pontuações positivas são jogando em casa, certo? O confronto é de certa maneira favorável pro Fortaleza, sim. Fortaleza tá um pouquinho melhor na tabela do que o Curitiba, né? Eu vi nosso outro zagueiro aqui, e o outro zagueiro vai ser o Paulão, né, que ficou de fora na última rodada, porque tá bem negativado, e é a mesma coisa, as pontuações positivas aqui, a grande maioria dentro de casa. Então vou dobrar sim o Fortaleza, né, mesmo porque isso aqui é um time de valorização, são baratos, estão desvalorizados, e esse jogo tem grande chance aí, de repente, de não sair um gol, sei lá, ser um 0 a 0, né, queira ou não queira, Curitiba tá entre os piores ataques da competição, né. Vamos dar uma olhadinha em nossos queridos laterais. Vamos lá pra lateral. Lateral aqui nessa parte baixa aqui, ó, não tem muitos laterais que me chamam a atenção, porque a gente pega aqui, ó, os que estão mais desvalorizados, né, e negativamente só temos dois, o resto já começa, né, com valorização positiva, para começar a valorizar, né, com pontuação positiva, e eu me apego muito à média aqui, ó, e esses daqui, ó, o que me chama mais atenção aqui pela média são esses dois aqui, ó, o Moisés e o Tinga, tá? Vou abrir o Jonathan, tá? Porque ele tá precisando de menos 0.30, mas vai ter um jogo dificílimo contra o Inter e tem uma média de 1.49 jogando em casa. Ou seja, ó, negativou inclusive as últimas duas, certo? Ele precisa do SG para pontuar bem, como a gente vê aqui, e tem um desempenho melhor fora de casa, tá? Então por isso que eu não vou escalar o Jonathan, nem vou indicar ele, acho um jogo meio complicado, certo? O Tinga aqui já dá para dar uma indicada, porque tem uma média de 4.10, certo? Tem um bom preço, precisa de 0 para começar a valorizar, e realmente o Tinga dentro de casa aqui, ó, vira e volta aqui, ó. Ele consegue boas pontuações, negativou pouquíssimas vezes, tem muita regularidade e como eu acabei de falar, né, o histórico do Curitiba fora de casa é de poucos gols e realmente, ó, cede alguns bons pontos aí, ó, negativa pouquíssimos laterais, tá? É claro que eu tenho ciência de que a valorização do Tinga vai depender muito do SG, mas quem sabe com um desarme ou outro aí, né, pode dar certo. Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha aqui em laterais, desarmes. O Curitiba cede uma quantidade considerável, né, o Fortaleza não desarma tanto assim. É mais em termos de pontuação média, né? Pontuação média entre as melhores. E o Curitiba já cede um pouquinho. Quem mais cede realmente aqui é o Sport, mas não vai valer Botafogo Sport. E claro, o Vasco da Gama. Por isso que eu botei o Felipe Luiz lá no time principal. Quem não assistiu, deve ter um cardzinho aqui por cima ou a descrição logo abaixo aqui no vídeo. Lá dá para explorar melhor as estatísticas, tá? Não tá uma rodada muito fácil do ponto de vista defensivo, não, tá? Para escalar lateral, zagueiro, tá bem complicado, certo? Vou abrir com o Everton, por exemplo, tá precisando de menos 0.30, mas como é que você vai escalar um cara que tem médias negativas dentro de casa aqui, ó? A melhor pontuação em casa dele em 5 jogos foi 0.5. Complicado, né? É um tiro no escuro. Então eu prefiro pegar um cara que tem uma certa regularidade, como o Tinga, por exemplo, jogando em casa, e tá precisando de 0 para começar a valorizar. O Moisés também vejo como boa. O jogo é difícil? É difícil, mas o Moisés tem uma média de 4.55 jogando fora de casa. Tá precisando de 0.10 para começar a valorizar, certo? E realmente vem com bom desempenho fora de casa. Só negativou apenas uma única vez, né? É um lateral bem consistente para Cartola, dá assistência porque cruza bem, faz alguns desarmes. O Inter está com 9 vitórias consecutivas. O confronto é dificílimo porque o Atlético Paranaense vem melhorando bastante, quer uma vaga na Libertadores, né? Mas de qualquer maneira aí, ó, o Atlético Paranaense até que cede alguns pontos razoáveis, né? E o desempenho do Moisés é bom fora de casa, então isso me agrada bastante porque é um time de valorização, certo? Outros laterais aqui já começa
precisa de mais de um ponto, já começa a complicar, mas eu acho que o Nathanael vale a pena, tá com uma média de 1,81, certo? Mas nos últimos jogos vem com muita regularidade aqui, e como eu falei, de repente esse confronto aqui deva sair poucos gols, ou possa ser até um 0 a 0. E Fortaleza, ó, cede bons pontos aí, já negativou alguns, mas cede, só para dar outros laterais aí para valorização, mas eu ainda prefiro ficar com o Tinga e com o Moisés, né? O desempenho do Fortaleza dentro de casa defensivamente ainda é bom, e o Inter tá numa sequência grande de resultados, apesar do jogo ser difícil, tá? Carlinhos também pode ser uma boa, precisando de 0,80, tá? Carlinhos tem uma média de 4,56 jogando em casa. E tem mais regularidade ainda do que o Tinga. Só que precisa de um pouquinho mais para começar a valorizar, tá? Veja com bons olhos. Mas nesse momento aqui, ó. Ah, vai triplicar o Fortaleza? Vou. Né? São jogadores mais desvalorizados nesse momento aqui, ó. 2 pontuações negativas, tá desvalorizado o Moisés, tá? Vinha numa sequência boa. O Inter tá bem no campeonato nesse momento, tá? Então vou escalar o Moisés. E vou escalar o Tinga também, tá? O Tinga tá oscilando demais. Mas essas pontuações negativas são jogando dentro de casa, certo? E eu vou contar com isso. Carlinhos está um pouquinho melhor, tá? Mas também é a mesma coisa aqui, ó. Pode ir, ó. Onde negativou o Carlinhos, negativou também o Tinga. Ou seja, fora de casa o Fortaleza tá complicado. Mas dentro de casa ainda consegue, desculpa pessoal, segurar alguns SGs, tá? Com isso vou triplicar o Fortaleza. Vou até a live de amanhã. Na live geralmente a gente prioriza o time principal. Então até o fechamento do mercado no Instagram eu vou verificar aí. Ver se tem outra alternativa melhor aí pro time de valorização. Inclusive, vou até dar uma olhadinha aqui rapidamente. Laterais e média. Vamos ver pelo desempenho, né? Fábio Santos precisando de 3,20, um pouquinho arriscado. 2,10 Wagner, um pouco melhor, né? Mas um pouco mais caro. Veja como para valorização tá difícil. Ó, realmente, o Moisés, pelo desempenho, é o lateral mais desvalorizado. Por mais que o confronto seja difícil. Nathanael também pode ser uma boa. Ó. Tinga, realmente, não tô errado para valorização. Você pode até escalar outros, mas vai ser um pouco mais arriscado, né? Oh meu Deus, 2 vídeos no dia, seca a garganta. Vamos lá para os nossos queridos meias então, para não perder muito tempo. Meias, né? Vamos botar para mínimo para valorização, voltar aqui. Vamos lá para a segunda página, que meia geralmente tem bastante, né? Vamos lá, nessa parte de trás aqui, ó, tem 2 meias que me interessam, tá? Porque, primeiro o Juninho, porque tá muito desvalorizado. Prefiro o Juninho fora, tem uma certa regularidade fora de casa, né? Mas não dá para jogar fora, porque custando 2,87 cartoletas e desvalorizado menos 6 cartoletas, tá? Ou seja, ele pode até negativar, ainda assim vai valorizar. Tem uma média em casa de 1,44, certo? E dentro de casa realmente dificilmente, olha só, ele negativou em algumas oportunidades, negativou, mas nunca negativou menos 6. Então a certeza de valorização é quase que 100%, tá? O Curitiba, por sua vez, não é um time de ceder tantos pontos assim, né? Para mês, mas cede até que uma quantidade considerável, tá? Cede mais do que negativa, então vejo sim o Juninho com bons olhos para valorização. E nesse mesmo confronto, tá? Vou indicar outro porque tá bem desvalorizado, certo? Até que fora de casa que tá com uma média, um desempenho razoável, é o Sarrafione. Por quê? Porque ele finaliza bastante, tá? Tem uma média de 3,50. Tá? Inclusive eu tô lá com o Felipe Alves no time principal do canal, até quero que ele finalize bastante para proporcionar DD. E realmente fora de casa aqui, ó, tá com bastante regularidade. Precisando de menos 0,40, vale a pena sim para valorização, tá? Não é um grande jogador, aqueles que dá aquelas mitadas, mas aqui é um time de valorização, certo? Depois eu vou mostrar por que eu tô pegando ele, tá? Olha só. E realmente Fortaleza 7 pontos, tá? Para meias. Certo? Então vejo sim o Sarrafiore com bons olhos. Daí já vamos para a segunda página aqui, ó. Na segunda página aqui, ó, tá bem complicado, mas o Healer me chama a atenção. Por mais que ele tenha uma média de 2,08 no geral, ele tá desvalorizado, PC de 0,50. O Bragantino dentro de casa tá muito ofensivo, tá? Vai enfrentar o Jean aqui, que tá com bom desempenho, vai, mas o Bragantino em casa tá com uma média de 1,88. É um dos melhores mandantes da competição e um dos melhores times do retorno. Olha só a quantidade de gols que o Bragantino faz em casa, geralmente mais de 2 gols por partida. É muito ofensivo, tá? E o Healer, por mais que seja um cara de marcação, vira e volta a dar uma chegadinha na frente, tá? Vira e volta a dar uma chegadinha na frente. Olha, como eu falei, ele tem uma média no geral de 2,08, mas em casa sobe um pouquinho para 2,72. Tá precisando de 0,50, tem um preço baixo. E realmente nos últimos jogos aí, ó, não vem negativando, tá? Negativou, mas foi lá na 11ª e 13ª rodada, certo? O Atlético Mineiro, por sua vez aí, ó, é um time que cede alguns bons pontos para meia. E eu vejo assim um dos confrontos mais favoráveis da rodada pelo que o Bragantino está jogando dentro de casa, porque você também é o de rua porque o Atlético Mineiro está com uma boa campanha fora. Mas como para valorização tá difícil, eu vou mostrar para vocês, tá? Indiquei 3 para valorização, né? Já talvez o Wellington Rato, tá? Pela regularidade, mas o confronto é complicado. Tá precisando de 1,20 e tem uma média de 3,28 fora. E realmente só negativou apenas uma única vez. Tem bastante regularidade, pode ser, tá? Pode ser, aí ó, e o Bragantino cede alguns bons pontos para meia. Aí como ele tá como meio no cartola, mas joga um pouco mais avançado, acho que vale a pena para valorização sim.
Tem o Nicão, mas o confronto é complicado. O Nicão não anda pontuando essas coisas todas. Daí aqui pra frente, aqui, ó, talvez o Lima. Ah, talvez o Lima. É, o Hiller, Juninho. Ó, o Lima tá com uma média de 3.71 jogando fora. Precisa de 1.40, né? Negativou apenas uma vez, certo? Duas, né? Na maioria dos jogos aí, ó, anda pontuando bem porque é um cara que finaliza bastante, tá? É um cara que finaliza bastante. Corinthians, por sua vez, aí, ó, cede alguns bons pontinhos pra meia, tá? Cede alguns bons pontinhos. Negativa pouquíssimos meias. Deixa eu até dar uma olhadinha aqui, ó, no confronto. Meias. Pontuação média é conquistada realmente. Ceará é o que mais conquista pontos, com mais que o Corinthians ceda pouco. Vamos dar uma olhadinha aqui em gols. O Ceará anda fazendo muito gol, mas também muito por causa do Vinícius. Mas o Lima também anda fazendo gol. É, pode ser uma boa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui em desarme aqui. Eu indiquei alguns jogadores para desarmes, né? Juninho. Fiore, ó. Fiore não é uma ruim não, tá? O time de valorização não é uma ruim. Mas fazer assim, ó. Como eu estou indo, certo? Aqui, ó. O Fiore não é de todo ruim não, tá? Negativou e é um cara que finaliza bastante, né? Deve pontuar o suficiente para valorizar. Mas como eu estou indo aí com a defesa do Fortaleza e quero fazer... Isso aqui é um time de valorização. Poderia botar o Sarrafiore facilmente, tá? Mas como eu quero pontuação cheia aí, né? Ou seja, não sofrer gols de repente do Curitiba e com isso valorizar bastante o sistema defensivo, eu vou escalar o Hiller, tá? O Hiller, que vira e volta, faz boas apresentações dentro de casa. É um médio volante que chega bem à frente, certo? Vou escalar o Juninho, não tem como aqui, ó. Desvalorizado pra caramba, menos 7.80, precisa de menos 6 para começar a valorizar. O confronto é complicado, não tem boas médias em casa, mas qualquer coisinha que ele fizer já vai começar a valorizar, tá? Deixa eu ver o meu último jogador. Daí eu fiquei em dúvida. Não, eu vou colocar o Lima. Olha só o gráfico do Lima, ó. E precisando de 1.50 aqui, ó. Só em 2 oportunidades fez menos do que isso, né? E o Ceará fora de casa faz gol, vou botar o Lima. Vou dar uma pequena arriscada, tá? Mesmo que eu tô com o Vina lá no time principal. Daí, como eu não tô botando nenhum defensor do Corinthians, né? Tô tentando fazer com que todos os times fiquem harmônicos entre si, né? Vamos lá pro nosso atacante. Mas o Sarrafiore é uma boa, tá? Sarrafiore é uma boa. Vamos lá, atacante mínimo para valorização. Eu disse que ia mostrar pra vocês, ó. Vamos botar meias, né? Eu sempre dou uma analisada nisso aqui antes. Olha só. Meias com melhor desempenho, né? A pontuação que eles estão precisando fazer, ó. Tudo acima de 5, 6, ó. Daí complica. O Sobral precisa de 3.30. Mas é um pouco arriscado. Vai que o Sobral não faz um bom jogo, né? Ó, daí fica complicado. O que menos precisa aqui é o Gaudenziano 2.10. Mas fora de casa, não sei. Ele vai ter que roubar bastante bola pra passar disso, ó. E realmente tá difícil, gente. Ó, daí tem o Vital, né? Pode ser o Vital, mas o Ceará tá jogando melhor fora de casa. O Corinthians vive um momento ruim, né? Daí tem o Lima aqui, ó. Então vejam como tá difícil para valorização. Por isso que eu mostrei ao contrário para vocês, né? O melhor desempenho dos meias para depois ver o que eles precisam para valorização agora no final para dizer como tá difícil. Certo? Vamos lá, atacante. Tem vários atacantes aqui desvalorizados. E aqui eu fiz uma colinha, tá? E por mais que o jogo seja difícil, eu vou escalar esses dois jogadores, tá? Vou mostrar por quê. Renato Kaiser melhorou bastante o desempenho dele em casa. Tá com uma média de 3.57, certo? E negativo em algumas oportunidades, negativa, mas vem fazendo gols dentro de casa. Mas é contra o Inter, mas eu vou mostrar, calma lá. Só não escalei no time principal porque eu acho que esse vai ser o jogo mais complicado da rodada, né? O Atlético Paranaense tá bem, vem crescendo, tá jogando bem dentro de casa e o Inter tá com 9 vitórias consecutivas. Vai ser um jogão, certo? Perceba aqui, ó, o Inter aqui, ó, negativo alguns atacantes, mas cede pontos para outros. E por que isso acontece? Vou mostrar aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Atacante, tá? Tirar desarmes de fazer gols. Olha só. Jogando em casa, depois do Bragantino, por causa do Claudinho principalmente, e do Flamengo, Bruno Henrique, Gabigol, tudo. O time que vai jogar em casa, que mais faz gols é Corinthians, tá? E o Atlético Paranaense, certo? E o Inter sofre gols de atacante, tá? Sofre gols de atacante. E pelo outro lado, jogando em casa, o Atlético Paranaense sofre pouquíssimos gols. O Flamengo sofre mais, o Bragantino sofre mais. Mas quem é que jogando fora de casa anda fazendo mais gols aí? O Internacional. Então por isso que eu tô falando assim, ó, do jeito que tá desvalorizado aqui, ó, o Kaiser precisa de 0 pontos para começar a valorizar. Qualquer chute dele já tá começando a valorizar, e é um time de valorização, certo? E também o Yuri Alberto aqui, ó, tá precisando de 0.60, mas tem uma média de 6.61 jogando fora de casa. E realmente nos últimos jogos vem muito bem, inclusive deu 2 mitadas a monstro, tá? Não acredito sinceramente que o Inter vá golear, por exemplo, o Atlético Paranaense lá. O Atlético Paranaense está se tornando uma das melhores defesas, uma das menos vazadas da competição. Acho que vai ser osso de roer. Mas como eu não escalei eles no time principal e nem vou escalar desses confrontos aqui no time de bons e baratos, eu tô já colocando aqui o Yuri Alberto, né, e o Kaiser, porque realmente tem potencial, estão desvalorizados e o Inter vai
tem feito bastante gols fora de casa, assim como o Atlético Paranaense tem feito bastante gols dentro de casa, tá? Essa é a minha ideia, né? É claro que poderia botar um Osvaldo, um David, poderia, mas, por exemplo, o Osvaldo tá precisando de menos de 2,60, mas olha só, tem uma média de 1,20 em casa, né? Olha só o desempenho do Osvaldo. Vai valorizar alguma coisinha? Vai, porque ele é um cara muito participativo, mas não chega nem aos pés da média do Kaiser em casa, nem da média do Yuri Alberto fora, né? Um pouco mais complicado, mas se você acredita, por exemplo, que o Fortaleza vai fazer gols no Curitiba, eu acho que vai ser um jogo de poucos gols, pode escalar os dois. Aqui eu também acho que vai ser jogo duro, tá? Mas como o Kaiser tá jogando bem dentro de casa, o Atlético tá bem dentro de casa e o Inter tá bem fora e o Yuri Alberto tá fazendo gol, tô botando os gols, tô botando os dois, estão bem desvalorizados, entendeu? Ainda tem um custo-benefício ótimo, um preço bom, vale a pena, tá? Meu terceiro atacante aqui, ó, tem o Elton Paulista também, precisando de 1,30, né? Mas o Elton é a mesma coisa, olha só, média de 3,64, mas olha só, 3 negativas, uma boa, né? Oscila demais, gente, assim, ó, faz uma pontuação boa quando faz gol e demora 3, 4 jogos para fazer outro. Fica um pouco cabreiro, prefiro pegar jogadores que tenham uma média melhor e estejam desvalorizados, como é o caso do Kaiser e o Yuri Alberto, tá? E é um time de valorização. O outro que eu vou escalar aqui, né, mesmo precisando de 1,40 para começar a valorizar, é o Savarino. Tá? O Savarino tá com uma média de 2,72 jogando fora de casa. Não é essas coisas todas, não. Mas eu vejo muito potencial nesse jogo, sabe por quê? Onde é que tá o nosso querido Goiás e Atlético Mineiro? Primeiro porque o Atlético tem uma média de visitante de 1,25, né? Costuma fazer gol quase que todo jogo fora de casa. E o Goiás tem uma das piores médias de gols sofridos como mandante, 1,50. E realmente nos últimos jogos aqui, ó, sofreu 4 do Ceará, 3 do Flamengo, tá? Tava conseguindo manter o SG naquela época boa lá, ó. Mas foi lá na 27ª rodada, a gente tá indo já pra 34ª, complicada. E o Galo, por sua vez aqui, ó, só passou em branco contra o São Paulo. Todos os jogos praticamente faz gol. É um time muito ofensivo, produz bastante, né? E como eu tô com o Johan lá no time principal, eu tô tentando equilibrar os times. Então eu tô confiando que numa vitória do Galo contra o Goiás, certo? Seria esse o raciocínio mais lógico. Então por isso, de repente, eu vou escalar aqui o Savarino, né, no nosso time de valorização. Outros jogadores que podem valorizar, como eu falei, né, se você acredita que o Fortaleza possa fazer o gol, vejo com bons olhos sim, né? O Juan Mires joga demais, mas o Fluminense está buscando uma Libertadores, está bem na competição, mas esse cara é diferenciado, tem uma média de 3,45, tá? Negativou apenas uma vez, mas geralmente nos outros jogos consegue fazer gols ou dar assistência, é um cara perigoso. É um cara perigoso, mas o momento do Bahia não é bom. Então eu prefiro apostar nos times que estão com um bom momento, tá? O Mosquito se movimenta bastante, vai enfrentar um Ceará, jogo complicado, mas tá com uma média de 3,46 e é um cara que produz bastante dentro de casa. Para valorização aí, ó, vale a pena também. Mas é como eu falei, nesse momento aqui, ó, eu vou optar pelo Kaiser, tá? Que vira e volta aí, ó, quando faz gol, pontua muito bem, certo? E o Inter, né? Por mais que esteja com 9 jogos consecutivos, 9 vitórias, é um time que jogando fora de casa se tornou bem ofensivo, né? A maneira de jogar e vem sofrendo alguns gols aqui, tá? Ó, percebam aqui, ó. Não sofreu gol do Ceará, sofreu do São Paulo, sofreu do Bahia, 2 do Galo, né? Então é um time que faz muito gol fora de casa, tá fazendo, daí tá se expondo, né? E com isso aqui, ó, o Atlético vem fazendo gols em casa. Só não fez contra o Atlético Paranaense, né? Acho que vai ser um jogo difícil. De repente até um jogo para 1-1, sei lá, fazer previsão é difícil, né? Mas com isso aí, de repente dá sorte, de repente o Yuri Alberto faz um golzinho, o Kaiser faz outro, e os caras estão bem, estão fazendo gols, né? Inclusive estão entre os artilheiros do Campeonato Brasileiro, né? Se a gente verificar aqui, ó, o Kaiser tá em quarto, certo? Com 11 gols, tá? E o Yuri Alberto tá em quinto com 10 gols. Em 18 jogos aqui, ó, o Yuri Alberto até tá com uma média melhor, certo? Mas como eu acho que vai ser um jogo difícil, no time principal não escalei ninguém desse confronto, né? Vou aproveitar para escalar aqui, né, no valorização e no bônus baratos, para equilibrar um pouquinho mais, certo? Então aqui, ó, nesse momento irei com o Kaiser, né? Vou com o Yuri Alberto também aqui, ó. Parece que o gráfico dele é feio, né? Mas não, é porque tem esse 31,50 aqui, ó. Ele se tornou um dos maiores pontuadores do Cartola da história do Cartola toda, né? De todos os tempos. Tá em 15º lugar, se eu não me engano. Tá? Vou com o Yuri Alberto, o momento do Inter é muito bom. Mas pro time principal vou ficar em stand-by com esses dois, mas tem potencial, tá? Os dois times estão produzindo bastante. E o meu outro atacante vai ser uma pequena aposta, porque ele não tem um desempenho tão bom assim fora de casa, mas é um cara de uma certa regularidade, dificilmente negativa, porque participa demais pro jogo. E o Goiás realmente, né, parece que tá entregando os pontos. E o Galo tá querendo, né, chegar na parte de cima da tabela, então acredito que é bem salutar aí. Certo? E é um time de valorização, como eu costumo dizer, tá? Pontuação é dar uma olhadinha lá no time principal. Vamos dar uma olhadinha aqui em mínimo para valorização, né? Porque treinador não faz gol. Tá, mínimo para valorização. Os técnicos mais valorizados da rodada, para mim, o Anderson Moreira é a melhor opção. É o mais valorizado, precisando de 1,40, né? Tá com uma média em casa de 2,39.
e vira e volta aí, consegue boas pontuações porque mantém o SG, mesmo que não ganhe, tá? Por sua vez aqui, ó, o Curitiba jogando fora de casa aqui, ó, vinha cedendo muitos pontos, mas melhorou nos últimos 2 jogos. Mas como, né, o Anderson Moreira tá precisando de 1.40, né? Qualquer coisa que ele fizer acima disso, custando 5.44, treinador mais barato, vai valorizar bem. Por que eu tô falando isso? Porque o Glauber tem um confronto complicado, né, contra o Galo. O Mancini também vejo que tem um confronto complicado contra o Ceará. O Ceará é um dos melhores visitantes da competição. Gustavo Mourinho também faz parte desse confronto aqui, ó. Também vejo um pouco complicado. Então, se tiver que apostar, apostaria no dono da casa, menos mesmo porque tá mais barato o Anderson, certo? Daí, para valorização aqui, ó. Se não fosse com o Anderson, iria com o Barbieri, que tá precisando de 3.60 e dentro de casa realmente tá bem ofensivo, né? O Red Bull Bragantino. Mas o Atlético Goianiense também tem uma das melhores campanhas jogando fora de casa. Então nesse momento aqui, ó, não vou fazer muita loucura não. Vou com o Anderson, tá? Que tá desvalorizado aqui, ó, esperando que ele faça uma pontuação dessa acima de 3 pontos para valorizar bem. Certo? Com isso ficou um time aqui, ó, custando 60.36 cartoletas, um time bem barato, bem acessível, tá? Então tem tudo para valorizar bem. Time de valorização, como eu sempre digo, não importa a pontuação. Então aqui a gente vai fazer uma pequena brincadeira aqui, ó. E vou botar de capitão nesse time, jogando fora de casa, o Savarino, tá? Eu sei que o Yuri Alberto é mais matador, eu sei que o Kaiser é mais matador, tá? Mas são jogos mais complicados. E aqui, né, o Goiás vem tomando muito gol, né? Parece que tá se entregando aí, vinha numa reação, mas parece que se entregou um pouquinho aí. E o Galo tá buscando algo mais, certo? Mas o capitão para esse time não interessa, a pontuação para esse time não interessa. O que nos importa aqui é ganho de cartoletas. E nesse sentido aqui, ó, todos os jogadores aqui estão bem desvalorizados, né? Salvo aí algumas exceções, como o Anderson, mas tá bem baratinho, né? E o Moisés também, que tem um bom desempenho fora de casa. Os demais estão bem desvalorizados, certo? Fica um time barato, isso é importante para a valorização. Quanto menor o preço, maior a valorização se for bem, certo? Então aí, ó, custando 60.36 cartoletas, certo? Esse aí é o time de valorização do canal para a 34ª rodada. Certo? Se tiver alguma alteração, vou acabar fazendo amanhã no Instagram, 1 hora antes de fechamento do mercado. Lá eu atualizo todos os 3 times. Tá bom, pessoal? Finalmente aí, por fim, né? O último time do dia. O Cito Diz Mané BB, o time de bons e baratos do canal. A gente só tem 3 times aqui. O principal, o de valorização e bons e baratos. Não tem essa de 20 times aí, depois botar melhor pontuação não. Tá? 58.48, 58.49, essa foi a pontuação de bons e baratos. Né? Até consideração uma pontuação razoável, por quê? Um time custando 100 cartoletas de bons e baratos raiz, né? É difícil fazer uma pontuação como o time principal fez. Né? Lá os jogadores mais caros geralmente são as melhores opções. Né? Mas de maneira geral aqui vem vindo bem esse time de bons e baratos. Mesmo porque quem já acompanha o canal sabe. Time para pontuar é o principal. Lá estão os melhores jogadores, os mais caros, onde a gente estuda melhor a rodada. O Bons e Baratos aqui é um time alternativo, que para na falta de cartoletas você vir aqui pegar um ou outro jogador no Bons e Baratos ou no Valorização para equilibrar o seu time. Aí vira e volta a gente tem aí algumas gratas, né, surpresas, como o Patrick, realmente pontuou demais. Raul, regularidade total. Felipe Luiz, muito regular também, certo? O Nino fez gol, tá? O Nino fez gol. David Braz é que já não foi tão bem assim, né? David Braz já complicou um pouquinho, não foi tão bem assim. Alegaram muita irregularidade, manteve SG, né? Fernando Miguel foi bem, certo? Então assim, ó, de maneira geral, e por que eu botei o Yuri Alberto aqui e o Luciano? Porque lá no time principal, certo? O São Paulo não estava bem, não quis arriscar lá, e fiz certo. Acabei arriscando aqui, não deu certo realmente, porque o São Paulo não vem bem. E o Yuri Alberto, tá? Coloquei aqui porque muita gente me criticou lá dizendo, pô, não vai botar ninguém do Inter, líder da competição. Daí eu falei, calma, vai ser Inter e Bragantino, vai ser um jogo difícil. Não deu outra, tá? Então assim, ó, esse time de bons baratos é o que? Para encontrar alternativas que não foram escaladas no time principal e sejam um pouco mais baratos, que você pode vir aqui e escalar, né, de acordo com o número das suas cartoletas. Mas vamos lá, vamos vender um time, não vamos ficar muito aí filosofando não, porque a rodada já é amanhã, certo? Trazer ele prontinho aí como a gente sempre faz. Tá feito, pessoal. É como a gente sempre faz, traz o timezinho pronto, tentando não repetir os jogadores do time principal para dar outras opções para você. Poderia facilmente botar aqui um Johan, poderia facilmente botar aqui um Vinícius, né? Mesmo porque, como eu já mostrei aqui, ó, realmente o time que mais faz gols com meias fora de casa é o Ceará, e quem mais faz gols é o Vinícius, bate pênalti, né? Bate falta, mas o Lima também tá bem ali, né? Certo? Aqui, ó, o Johan, poderia ter colocado o Johan, por quê? Porque o Goiás é o time que mais vem sofrendo gols em casa de meias, certo? Mas eu preferi mudar um pouquinho, né? Vamos planar um pouquinho aqui para dar outras opções para você. O Jean, realmente o momento é dele, tanto é que eu tô botando o Claudinho lá no meu time principal do canal, como capitão ainda, mas acredito que o Jean deve ser bem exigido, deve pontuar, tá?
que deve ter possibilidade de fazer defesas difíceis, certo? Calegari, não tem muito o que falar, tá? Regularidade gigantesca. Aliás, ele e o Egídio, tá? O jogo não é muito fácil contra o Bahia, não é. Mas são os laterais com melhor média básica na competição, tá? Se a gente pegasse aqui, ó, onde é que tá? E colocar média básica, laterais, tira SG, né? Gol e assistência, o que sobra é média básica. Calegari e Egídio estão entre os laterais com melhor média básica. São laterais que entregam de 2 a 4 pontos sem SG, tá? E é isso que tá me interessando aqui no time de bons baratos, porque nessa faixa de preço não tem laterais melhores. Tá? Léo Ortiz, porque realmente está com muita regularidade, mas tem um confronto complicado, porque o Atlético Goianiense costuma fazer gols fora de casa. Mas o Léo Ortiz já mostrei e vou mostrar novamente aqui. É um cara que dá para escalar com uma certa segurança, porque é o zagueiro, né, com maior número de desarmes na competição. Certo? Então por isso que eu estou botando o Ortiz aqui. Hever já aqui é uma aposta minha, né? Porque o Hever não tem um desempenho tão bom fora de casa. Mas a verdade é que o Goiás está com muita dificuldade de fazer gols em casa, tá? Tá com uma média de gols comandante 0.94 no geral. E nos últimos jogos aí, ó, passou em branco em 3 oportunidades. Certo? Por mais que o Galo sofra gols, eu penso que o Goiás tá um pouco desanimado aí. De repente, pode ser que o Galo consiga manter o SG aí contra o Goiás, tá? Raul aqui é pela regularidade, né? Não tem cara mais regular no Cartola aí, na média de 3, 4, 5 pontos aí. Ele vai te entregar só em desarmes, tá? É um dos maiores ladrões de bola do Cartola. Everton Ribeiro aqui é uma aposta minha, porque o momento do Flamengo é bom, tá valorizado, tome cuidado. Mas é um clássico, e clássico se resolve às vezes na bola parada. E algumas bolas paradas é o Everton Ribeiro que cobra, certo? O Vasco não vive um momento, o momento é do Flamengo tentando buscar o Internacional ali, a liderança do campeonato, certo? Então, e o Everton não é um cara faltoso, pelo contrário, sofre bastante falta, tá? Então deve comer pelas beiradas aí no clássico, e com um pouquinho de sorte deve participar de repente de um gol aí. O Lima, porque eu falei realmente ali que o Ceará tá fazendo bastante gol fora de casa, e o Lima realmente tá com muita regularidade, né? Bruno Henrique, muito regular, pouco negativa. Escalei o Gabigol lá no time principal e não dei a abraçadeira pra ele, porque lá eu comentei ainda que o Gabigol é um cara meio esquentado pra tomar cartão vermelho, amarelo no clássico, é 2 toques. Então deixei ele lá no time principal pelo potencial dele, joga centralizado e bate pênalti, certo? E aqui eu não poderia deixar, mesmo custando 13,54 cartoletas, não podia deixar aqui do bônus barato fora o Bruno Henrique. Pra quem não sabe, o Bruno Henrique tem um histórico, né, bons em clássicos, tá? Então ele é até chamado de rei dos clássicos, certo? Então por isso até que inclusive é capitão do nosso time, né? Então tô botando ele aqui por causa disso. O Vargas é porque realmente o Galo é muito ofensivo jogando fora de casa, sempre faz gol, e o Vargas está jogando centralizado, é um cara de muita regularidade, né? E o Elinho é porque o Elinho tá com desempenho sensacional. Nos últimos jogos aí o Claudinho anda brilhando, mas o Elinho anda fazendo fumaceiro na ponta, tá? Tá jogando muito realmente o Elinho, e dentro de casa realmente já mostrei ali, o Bragantino é muito ofensivo, tá com uma média superior a 2 gols nos últimos 5 jogos dentro de casa, tá? E o Rogério porque nessa faixa de preço aqui, ó, custando 9,20 cartoletas, de repente possa realmente ser a melhor opção aí, tá? E como eu já tô com o Bruno Henrique capitão, o Everton Ribeiro, resolvi botar o Rogério, né? E eu já tinha mostrado lá no time principal realmente que o Vasco tá cedendo muito pontos aí pros adversários jogando fora de casa. Bom, custando 107,95 cartoletas, um time bons e baratos, raiz. Como eu falei, eu podia ter enxertado aí, botando um Vinícius, em Orra, né? Mas não fiz isso. Troquei, né? Mudei as opções diferentes do time principal, que para você vir aqui ver todas essas estatísticas aqui no time do vídeo principal, né? O vídeo do time principal e fazer as suas, né? Tirar suas conclusões. Né? Sempre falei que o canal aqui, o Mané Cartola, nunca foi feito para copiar time. Sempre foi feito para explorar ao máximo as estatísticas e passar informações para vocês lá e irem bem nas suas ligas aí. Tá certo? Então aí, ó, time baratinho, custando 107,95. Time de bons e baratos do canal para a 34ª rodada. Então é isso, pessoal. 2 times na sequência agora escalados, fora o principal que já foi lançado. Certo? Então 3 times num dia só e com live amanhã, e ainda vou ter que alimentar o Instagram ainda com card de arbitragem, que não sei se eu vou fazer hoje ou amanhã, outros cards mais que eu coloco lá, né, interessantes para a rodada. Não é fácil, quando é uma rodada assim, ó, jogo um em cima do outro aí praticamente, é difícil, gente. Não é fácil não, tá? Ainda mais a gente que tem que trabalhar, não vive só de cartola, né, a gente tem a nossa profissão, tá? Então se você gostou do vídeo, deixa aquele like. Se você não é inscrito, convido humildemente, como você fala, a se inscrever no canal. Vejam outros vídeos, conheçam o canal. Vejam que eu faço de tudo aqui para ajudar vocês, para irem bem no seu Cartola. Certo? No mais, um grande beijo de coração. Até a live de amanhã, certo? Entre 11 horas e meio-dia, já que o mercado fecha às 15 horas. Tá bom, gente? Beijo de coração. Vamos que vamos. Fui.